Emerson Pansieri, primeiras do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola. Cruzeiro que esteve em campo ontem, perdeu para o Democrata, rodando o time no Gigante da Pampulha. Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo, boa noite. Um abraço a quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. Grande Alê. O torcedor do Cruzeiro ontem viu um time praticamente reserva, né, Cirilo? Porque ali tinha o Cássio, né, de titular, e se você for levar em consideração o Arroio, né, que o ano passado alternou time titular, alternou time reserva. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, ele entrou no decorrer do jogo, o Sinisterra sentiu, aliás, o Sinisterra segue trabalhos da pré-temporada, porque ainda é pré-temporada, apesar de ter campeonato em andamento. O ano passado, você fala desse ano, mas o ano passado teve aquele torneio nos Estados Unidos. Verdade. E ali... 2 jogos pra cada. Foram 2 jogos, né? O Cruzeiro jogou contra o São Paulo e jogou o clássico contra o Atlético. Mas fez ali uma pré-temporada, pelo menos alguns dias de pré-temporada, antes dessas partidas. E é realmente um ano atípico, né? O Campeonato Brasileiro não começou o ano passado em janeiro e na semana que vem já tem o Cruzeiro contra o Botafogo fora de casa. Eu achei interessante, antes da gente trazer Cássio e trazer informações do dia que estão pegando, né? O torcedor fica nessa expectativa do gol, se vai ter o Cássio ou não. Eu fiquei com uma fala do Tite ontem. Ele falou assim, eu poderia escalar o time titular que venceu o Uberlândia e lavar minha mão. Ele fez até esse gesto, né? Lavar minha mão. Mas não, eu preciso rodar, eu preciso fazer um planejamento de dar minutagem para todo mundo, eu preciso dar condição de jogo, eu preciso olhar também a característica de cada um em campo. E por isso colocou um time reserva ontem, né? Então ali, Cássio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Cauã Prates, Ian Guilherme, Japa e Gerson, Arroio, Kaique Kenji e Chico da Costa. É óbvio, Cirilo, que aqui o Gerson tem cara de titular, o Cássio já falei que é titular, o Fagner é um jogador que é experiente, o ano passado foi titular várias vezes, João Marcelo e Jonathan Jesus já foram titulares do Cruzeiro, mas hoje é uma realidade diferente e ele precisava dar uma sacudida no elenco, dar uma mexida, principalmente pensando num clássico de domingo e pensando na estreia contra o Botafogo. Essa fala do Tite foi realmente muito importante. E o clube tem que bancar mesmo, os clubes têm que bancar. É pré-temporada, gente, vou falar de novo, é pré-temporada. Ano passado, o Atlético jogou o torneio que o Pansieri destacou nos Estados Unidos, empatou os 4 primeiros jogos do estadual e depois começou a colocar titular para jogar todo jogo. Na verdade, 11. Empatou o 4º jogo contra o América com os titulares. Já com os titulares, com os profissionais. Tipo assim, voltou de viagem e já foi pro campo. Exato. E aí, a partir daí, os mesmos caras jogando o tempo inteiro. Na hora que chega no meio do ano, irmão, fisicamente o time está esgotado. E não adianta o papinho do tipo, mas os caras ganham 1 milhão por mês, tem que jogar todo dia. Não tem, não é assim que funciona. Não é. Não dá certo. Até pra você fazer essa máquina funcionar novamente em alto nível, né? Você quer um exemplo? O ano passado, que a gente tá falando aqui, o Pansieri começou falando de ano atípico, né? Que é essa mudança no calendário. O ano passado, a estreia do Cruzeiro foi dia 19 de janeiro. Entendeu? Então foi agora, agora o Cruzeiro já jogou 4 jogos, né? No ano passado, estreou no dia 19, então aí ainda teve um tempo para se preparar, né? Mas estreou oficialmente, primeiro jogo oficial, o Campeonato Mineiro foi dia 19 de janeiro. Agora, 19 de janeiro, já caiu até treinador, meu amigo. Exatamente. Já caiu treinador. Exatamente. Então é o bicho pegando, não tem jeito. Tem jeito, né, Pansieri? Não tem essa realidade. Mas certo é que o time que quando foi titular fez 5-0, né? Sim. Contra o Uberlândia. E o time tem aí esse compromisso difícil pra caramba no fim de semana, que é o clássico contra o Atlético. Cirilo, vamos lá então falar do dia. Reapresentação na Toca da Raposa de manhã. E a grande dúvida é o Cássio. O Cássio fez exame, o Cássio está sendo avaliado pelo Departamento Médico do Cruzeiro. Hoje teve a reavaliação na Toca da Raposa. Teve uma evolução, né, o quadro de trauma na mão esquerda, mas ainda requer cuidados, ainda requer tratamento. O que é isso? É fazer tratamento em casa, fazer tratamento amanhã de manhã na toca, é fazer tratamento à tarde na toca, é se concentrar e continuar tratamento, enfim, para ser avaliado se consegue jogar ou não contra o Atlético. O Tite passou confiança total no Otávio, até porque o Matheus Cunha, muita gente perguntando, e o Matheus Cunha? O Matheus Cunha passou por cirurgia, teve uma lesão no joelho, né, antes de começar a temporada.
Então, se não tiver o Cássio, o Cruzeiro vai com o Otávio, né? Muito tempo sub-20, sub-17, seleção brasileira sub-20. Ontem entrou no jogo. Não teve culpa também da pichotada da zaga, né? Erro do Fagner. Do Fagner e do João Marcelo. Zero do Otávio. Então, assim, não teve culpa nenhuma no gol. Agora, é o jogador que o Tite disse que tem aí a confiança caso precise entrar. O Ale, é uma diferença importante ainda, né? Nesse momento, porque o Otávio... Goleiro que não joga é difícil avaliar. E no caso do Otávio, ele está tendo as suas primeiras oportunidades no profissional nesse momento. Fala-se de um potencial muito grande para o futuro, né? Para ser um goleiro importante do futebol brasileiro. Mas neste momento é um goleiro pronto com o outro que não jogou ainda, né? E aí você não é nem culpa do Otávio. Eu acho até que o Otávio poderia ter jogado mais o ano passado. Também. Viu? Sinceramente, acho também que acho, ele Ale. Ele deveria ser o Léo Aragão. Exatamente. O Léo Aragão teve várias oportunidades, acabou não aproveitando e aí o Otávio poderia ter mais chance, né? Mas não tem muito a ver com o Otávio, não. Tem a ver com quem é o titular. E quem é o titular é um monstro. É um monstro, não só tecnicamente, né, como o Cássio sabidamente, mas também como um treinador dentro do campo. Uma experiência que ele tem para posicionar a zaga, para definir a marcação da bola parada. Enfim, é o Cássio. E isso, o Cirilo, afeta o time como um todo. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu era um zagueiro bem sem vergonha, sabe? Aquele zagueiro bem... Sei. Mas o que acontece? Quando você não tem confiança absoluta no goleiro, e é natural que o Otávio ainda passe por alguma desconfiança, até o Otávio deve estar... entendendo como é que é esse processo, né? Mas quando você não tem, por exemplo, um Cássio no gol, você fica assim, numa fixação para não deixar chutar, por exemplo, né? Então a tua abordagem de marcação já é diferente. Por exemplo, você dá um carrinho na trajetória da bola, sujeito a tomar uma finta, justamente para não ter um chute. Se é o Cássio no gol, o cara vai chutar de média e de longa distância, o zagueirão só cerca, né? Não precisa ficar desesperado para travar. E numa dessa ele vai ficar desesperado, pode tomar uma finta, né? Então tem vários aspectos que realmente fazem com que a gente entenda uma diferença considerável do Cássio para o seu reserva. Ainda tem treinamento amanhã, né, Pansieri, para essa definição? O trabalho amanhã à tarde, porque é um trabalho seguido de concentração. Então o Cruzeiro faz uma atividade à tarde, depois dorme na toca os atletas. Mas Cirilo, pra mim tá na cara, né? O Cruzeiro vai tentar até o último minuto ter o Cássio, é óbvio, né? Tem equipamento tecnológico lá na toca, tem hoje uma toca completamente moderna, profissionais de qualidade, excelência, todo mundo trabalhando incessantemente para ter o Cássio no duelo contra o Atlético, por toda a referência e grandeza que o Ale acabou de citar, né? Um jogador que é atleta que vivencia pressão há quanto tempo na vida dele, e jogar na Arena MRV também tem um lado da pressão, apesar de ter os 2.500 torcedores do Cruzeiro, né? Teve aí essa venda já toda realizada, né? A carga do Cruzeiro foi toda vendida. A Nação Celeste vai comparecer sim à Arena MRV, mas tem esse momento aí do Cássio também se preparar para o jogo. Tomara que dê certo. Emerson Pansieri, mais do Cruzeiro. Vamos lá então, Cirilo, para trazer detalhes dessa formação do time, o que pode fazer o Tite para domingo? Será que ele vai escalar a equipe que foi considerada titular no ano passado, né? O Cruzeiro com aquela formação que todo mundo conhece, né? O Cássio, o William, Fabrício Bruno, sem o Vidalba, obviamente, né? Porque tá lesionado, tá ainda no processo de pré-temporada, e entraria o Jonathan Jesus, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Essa é a grande pergunta: o que vai fazer o treinador do Cruzeiro? Porque ontem o Gerson fez a estreia com a camisa do time estrelado, né? Atuou aí primeiro tempo, boa parte do segundo, foi substituído pelo Neiser Villarreal. Aí será que já colocaria o Gerson de cara? Sinceramente, Cirilo, conhecendo, vamos colocar os parâmetros de trabalho do Cruzeiro, que aí não é só o treinador, né? A turma também da preparação física, fisiologia, eu acredito que não. Eu acho que ele pode entrar no jogo. Isso aí é o mais certo. Agora, começar a partida, entenda, não é que eu não queira, tá? Não é uma... falando da realidade. Eu não estou falando uma opinião, não estou dando opinião, estou trazendo uma informação. É que eu acho que, pelo que a gente já conhece de trabalhos no Cruzeiro, ele pode entrar assim no segundo tempo.
Você imagina que é o ideal, Ale? Uma das vantagens que o Cruzeiro tem sobre o Atlético é o entrosamento, é o encaixe do time, né? Que o Tite, inclusive, fez questão não só de manter o mesmo desenho tático, como os mesmos jogadores que fizeram sucesso no ano passado. Então, esse encaixe, esse entrosamento é uma das vantagens que o Cruzeiro tem sobre o Atlético, que tem muita gente chegando, que, na verdade, não costuma repetir formação, né? Você não vê o mesmo time jogando 2 vezes no Atlético. Então, eu acho que o Tite ele deve aproveitar esse aspecto. Ele deve utilizar isso como realmente uma arma. E aí, no segundo tempo, muito provavelmente, o Gerson possa jogar. Agora, se o Gerson está lá nos treinos, teve uma adaptação muito rápida, está voando fisicamente, tecnicamente, e ele deu demonstrações disso, deu algum cartão de visita bem interessante ontem, aí de repente o Tite pode pensar diferente, mas eu acho que ele não deveria perder esse entrosamento, esse encaixe que o Cruzeiro conquistou ano passado. É um trunfo que o Cruzeiro tem. É um trunfo. A gente até lembra, eu não lembro porque eu não sou bom de lembrar, mas teve um jogo que o Cruzeiro tinha uma formação já que estava adaptada e o Atlético mudou o treinador. E aí, quem que era o treinador? Era um gringo aí que era o treinador do Cruzeiro, que tinha um time já que estava redondinho, jogando todo mundo junto. Ele foi no jogo no Clássico e mudou o time inteiro. Nicolas Carmon. Esse filho da mãe. Entendeu? Ele tinha esse... Foi mesmo, Ale. Tava definidinho. Exatamente. Ele foi lá e mudou tudo. Foi. Nicolas Camon, assim, é impressionante. Nicolas Camon achou uma boa ideia jogar tocando bola em um campo cheio de barro. Já resume o que é o professor. Você me lembrou isso uma sexta-feira, 18h30? Aí é para não se repetir, né? Nunca choveu tanto em Souza, na Paraíba, igual aquele jogo. E esse rapaz achou uma boa ideia. Vamos sair tocando bola aqui que dá pra fazer. Exatamente. E era um jogo de mata, não era mata-mata. Exatamente. Jogo único, e ele poupou alguns jogadores num jogo que só tem um. Vou te dar um exemplo, o William, que era titular absoluto do Cruzeiro, aquele jogo ele não jogou. Ele colocou Wesley Gasolina. Se eu não tiver equivocado, foi ele. Passou, né, Pansieri? Ufa!